Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 20 da trilha de UES do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mestre detalhes. Vamos lá? Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é o conceito de mestre detalhe, né? Mestre detalhe é quando eu tenho um registro mestre que vai me fazer uma seleção dos registros que são detalhe dele. Vamos trocar isso em miúdos? Vai lá. Eu tenho uma nota fiscal, que é o meu mestre, e os itens daquela nota, que são os meus detalhes. Eu tenho um pedido e os itens de um pedido. Eu tenho um colaborador e os dependentes do colaborador. Beleza? Então, relação de mestre-detalhe. Aqui a gente consegue fazer no nosso WES aqui, nesse nosso exemplo, através de países. Por exemplo, seleciono um país e mostro os estados daquele país. Seleciono um estado e mostro os municípios daquele estado. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Como fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar aqui o Brasil, porque na base que a gente entrega, o Brasil já tem alguns dados no início para a gente poder ver essa relação. Legal? Então eu vou selecionar o Brasil. Vou abrir o meu formulário com o registro do país Brasil. Então, selecionei meu registro. Aqui embaixo eu gostaria de ver o quê? Gostaria de ver os meus estados que pertencem ao Brasil. Então eu vou adicionar um widget de grid. O widget de grid, qual é o meu tipo de grid? Grid simples. O título dele vai ser Estados. E qual é o widget mestre? Países, ou seja, quem manda aqui na seleção é o meu países. Vou avançar. Qual é a minha visão? Minha visão vem a visão de estados, né? Estados.grid. Bacana. Aqui não tem página de formulário, não tem nada. Inclusive, eu vou desabilitar o meu alterar, o meu excluir e o meu inserir, porque eu não quero que ele me mostre nada, né? É apenas uma visualização, eu não quero que ele me permita fazer nada, nenhuma operação de CRUD em cima desse grid. Bacana? Tudo bem, eu vou salvar isso aqui e vocês vão ver que vai funcionar. Mas isso que a gente está fazendo não é uma boa prática. Olha só, concluir, e vejam bem, o meu Brasil está selecionado aqui, vai aparecer um grid aqui embaixo, certo? Com os registros dos estados daquele país. Bacana. Percebam que ele não tem, né, os botõezinhos para adicionar, nem para excluir, porque a gente tirou as opções de CRUD. Beleza. Só que aqui, pessoal, tem uma questão muito importante. Eu preciso colocar um critério de seleção, porque o critério de seleção é uma boa prática, né? Como é que eu abri essa tela? Fui lá nas propriedades. Lembra disso? Ó, propriedades do meu grid. Então eu vou colocar aqui um critério de seleção. E qual é o critério de seleção? Por que eu preciso disso e por que isso é uma boa prática? Hoje, a gente só tem uma relação simples, né? País para estado. Mas imagina a situação onde eu tivesse lá uma pessoa e ela tem dois endereços. Ela tem um endereço comercial e ela tem um endereço residencial. Aí eu vou lá na tabela de endereços e eu seleciono um endereço qualquer. E eu gostaria de saber todas as pessoas que pertencem àquele endereço. Aí o Wes já ficaria, poxa, mas ele quer o endereço comercial ou quer o endereço residencial? Aqui a gente já criou uma confusão, certo? Então o meu critério de seleção, ele serve para eu explicitar qual é o tipo de seleção. E neste caso, mesmo que ela seja direta, a gente vai colocar um critério de seleção aqui, beleza? E qual é o nosso critério de seleção? O nosso critério de seleção é a.país igual @campo handle. Xi, complicou, né? Vamos explicar? A.país é o A é um alias, né, que a Banner usa para as tabelas que a gente está fazendo a seleção. Então, A.país. Vamos dar uma olhada lá no Builder? Se eu abrir a minha tabela aqui e o A é a minha tabela de estados, tá? Então, é a tabela que eu quero fazer a seleção. Então, qual é o campo aqui? Ó? A. O estados virou A. Qual é o campo daquele estado A, né? É o país. Então, A.país. Beleza? Ele tem que ser igual ao quê? Ao @handle da minha tabela de países. Então, aqui, ó, países, eu tenho aqui, dentro de países, um handle. O handle, ele é oculto para as minhas tabelas, né? Ele não aparece aqui no Builder, mas lembra que a gente tem um handle lá. Ok, então eu estou fazendo o quê? O @campo, ele faz a tradução do contexto, ou seja, ele pega o contexto atual, que é o meu país ali, pega o handle daquele contexto e iguala ao meu país, lá da minha tabela de estados, beleza? As funções @campo, pessoal, elas são bem importantes porque uma das funções dela é tirar o banco da gente, tirar o tipo de banco. Não importa se eu estou usando Oracle, se eu estou usando SQL Server, né? A função ela é traduzida para o banco que tiver conectado lá no nosso, tiver configurado no nosso sistema, beleza? Então, assim, por exemplo, eu quero uma hora.
@hora, e ele vai me trazer a hora. Se tiver Oracle, a hora, o builder lá se vira para trazer a hora do Oracle. Se for SQL Server, ele se vira para trazer a hora do SQL Server, beleza? Por isso que é importante as funções @campo. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link lá para a wiki da Banner com as funções para vocês darem uma estudada. A gente vai usar algumas aqui no decorrer desse curso, mas se você quiser estudar mais sobre elas, eu vou deixar esse link que explica bem bacana. Legal? Então vocês vão ver que agora eu vou salvar isso aqui e vai ficar... Não vai mudar nada na nossa visualização, mas agora eu estou usando uma boa prática. Beleza? Olha aqui, salvei. Está terminando. Salvou lá. Ó, e não mudou nada. Vamos entender agora o que ele fez, né? Gente, o que ele fez foi isso aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Select asterisco from países. Beleza? Where o meu nome, like Bra. Lembra do nosso Bra lá? Então eu vou usar o Bra para qualquer lugar. BR. Ok. Aqui. A gente tinha até feito assim, Bra, né? Lá no nosso filtro. Então, quando eu executar isso aqui, ele vai me trazer aqui, ó, o handle, o zgrupo, o nome, que são os... Eu fiz um asterisco, né? Eu selecionei todos os registros daquela minha tabela. Então, tá aqui, ó, Brasil. Se vocês perceberem, o handle é 1. Então, o que o nosso @campo faz? O nosso @campo ele vai fazer isso aqui, ó, no filtro, né? Um select, asterisco, from. Qual é a tabela em questão? A tabela em questão é estados. Então, estados, né? Que ele vai chamar de A. Lembra do alias A? Where o meu A.país é igual ao @campo handle. Então, o @campo handle ele vai pegar este número e vai inserir o número aqui. Então, 1 igual a 1. Se a gente selecionar e der executar, né, com F5, olha aqui, ele trouxe para mim todos os estados pertencentes ao país 1. Então, é exatamente isso que o nosso filtro lá, o nosso critério de seleção faz. Ele faz um select na tabela, chamando de A e aí igualando ao conteúdo do @campo neste caso. Beleza? Vamos fazer mais um aqui para a gente fixar. Vamos fazer agora na localização. Quando a gente selecionar um estado, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar os municípios daquele estado. Deixa eu pegar aqui o nosso Santa Catarina. Então, Santa Catarina. Beleza? E a gente vai mostrar os municípios de Santa Catarina. Eu vou abrir, então, o meu formulário de estados, né? E agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um novo widget, que vai ser um grid. Beleza? Grid simples, que ele vai ser o quê? Municípios. Qual é o widget mestre dele? O widget mestre é estados. Bacana. Então, qual é a visão que eu quero mostrar? Municípios grid. Bacana. Vamos avançar. Qual é o meu... Página de formulário, não tem nada. Qual é o meu critério de seleção? Vamos lá. Se a gente abrir o nosso municípios, nosso A municípios, né? Então, olha aqui. Municípios, tá aqui. Municípios. Eu tenho um campo aqui, que é o meu campo estado. Então, olha só. A.estado é igual @campo. Qual é o campo que eu tenho lá? O handle, né? O handle que é o cara que faz a relação. Então, o campo handle da tabela do meu contexto, que é estados, é igual ao estado da minha tabela de municípios. Legal? Então, vou tirar aqui o inserir, o alterar e o excluir, para tirar todo o meu CRUD. Vou concluir. Bacana. E ele vai me mostrar aqui, então, uma relação de municípios de Santa Catarina. Então, tá aqui. Eu selecionei o país Brasil, município de Santa Catarina. Tá aqui os municípios deste país. Beleza, gente? O que eu vou fazer agora? O que eu vou sugerir para vocês? Um pequeno exercício. Tá aí, ó. Eu vou até sair aqui da frente para você poder ver, né? Aqui. Opa. Aqui. Vamos lá. Então, eu sugiro que você dê uma pausa nesse vídeo e tenta fazer aí o mestre detalhe para o nosso municípios, bairros e bairros logradouros, beleza? Dá uma pausinha aí no vídeo, tenta fazer isso aí e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Legal? Já volta. E aí, pessoal, voltamos. Você já fez o exercício? Vamos corrigir então? Beleza, vamos lá em localização, vou lá em municípios, eu vou abrir um município, eu vou pegar aqui Blumenau, né? Que a gente está em Blumenau aqui, tem 2 Blumenau também, então a gente vai resolver esses probleminhas da nossa base depois. Eu vou pegar aqui meu Blumenau, eu vou adicionar um widget aqui embaixo. Esse meu widget é do tipo grid, legal, grid simples. Qual é o
o widget, qual é o valor que eu vou mostrar, né? Lembra que agora eu estou em municípios, então eu quero o quê? Bairros, né? Bairros, o widget mestre é municípios, bacana. Qual é a visão? Bairros, grid, beleza. Não tem página de formulário, não tem nada, não tem CRUD, eu vou desabilitar o meu CRUD. Aqui o meu critério de seleção é, vamos olhar na nossa tabela de bairros, municípios aqui, tabela de bairros, então eu tenho o meu campo município igual ao meu handle. Então, a.município, beleza, igual @campo handle. Ok, vamos salvar, concluir aqui e tudo beleza. Ele não vai mostrar nada, eu acho aqui, porque não tem bairros aí nessa nossa tabela, tá? A gente vai ter que criar depois, só realmente não tem bairros, tá? Mas tudo bem, funcionou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá em bairros e ao ter aqui um registro de bairros, então eu vou no meu formulário de bairros, certo? Aqui no meu formulário, eu vou adicionar um widget mestre, legal, que vai ser o quê? Um grid simples, beleza? Que vão ser o quê? Os meus logradouros. Logradouros, o widget mestre dele é bairros, bacana. E aí, a minha visão é logradouros, beleza. O meu critério de seleção é a ponto. Vamos lá dar uma olhadinha na nossa tabela. Se eu abrir meu logradouros, eu tenho aqui um campo que é o meu campo bairro. Então, a ponto bairro é igual @campo handle. Beleza? Eu não vou querer o CRUD nele. Vou desabilitar, concluir e aí tá pronto. Logo, ele não vai mostrar nada aqui, porque a gente não tem dados, mas mais à frente, quando a gente estiver mexendo nos nossos cadastros para criar as nossas regras de negócio, a gente cria esses dados aqui e consegue ver eles bem direitinho. Beleza, gente? Então, esse foi o conceito de mestre detalhe. Eu espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, exclui isso aqui, faz de novo e tenta até você entender perfeitamente. Vai lá, tenta fazer os selects no Builder e brinca com isso. Bacana? Espero que você tenha gostado. Gostou? Lacra o dedo aí no joinha. Comenta, diz pra mim o que você tá achando. E compartilha. Vamos ensinar isso aqui pro mundo inteiro? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!